Recuperação de pastagem. O Brasil precisa produzir mais em áreas menores. E a recuperação de pastagem é um tema que pode solucionar esse problema, Jana. É isso aí, produzir mais sem desmatar 1 hectare sequer. E também faz parte daquele produtor que precisa fazer o planejamento da pastagem com antecipação para garantir o alimento do gado, né, Pedro? Que a gente é referência, o Brasil é referência, frisando aqui, em produção de carne, em produção de leite a pasto, não é isso? Eu vi um dado que eu fiquei assustado, que os Estados Unidos ele tem cerca de 20% a menos de animais que tem o Brasil, mas ele produz 50% a mais. Será que é isso? Acho que esse povo tá rebuscando. Mas enfim, a gente tem a melhor pecuária, a pecuária mais verde, e a carne mais gostosa, sustentável, a carne mais gostosa. O leite também, eu ouso dizer que é o mais gostoso, tá? Antes da gente fazer esse jabazinho aqui, a gente apresenta a nossa entrevistada de hoje. Ela, claro, é engenheira agrônoma com mestrado em ciência animal, trabalha com bovinocultura e pastagem, senhoras e senhores, desde 98. Ela é técnica de campo experimental, hoje na Embrapa Arroz e Feijão, trabalhando com sistemas integrados, lavoura, pecuária e floresta, com experiência na área de forragicultura e pastagem para pecuária de corte e leite, entre outros. Eu tô falando dela, Fernanda Freitas. Seja bem-vinda ao Agro2, uma honra ter você aqui. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. E agradeço aí, imensamente o convite. Fernando, eu queria que você falasse a pecuária mais verde, a gente deu até um jabazinho aqui, né? Você que gosta de puxar sardinha para pastagem, que eu sei, como é que é saber que a gente está vivendo num país que o corte, o leite, vive do verde? Na verdade, a pecuária brasileira, em geral, não pensando só na bovinocultura, ela teve um boom de crescimento a partir dos anos 70, 80, e hoje o Brasil ele é referência em proteína animal, tanto na carne quanto no ovo, na ave e no suíno, sendo ali oscilando entre primeiro, segundo, terceiro até quarto em número de exportação o maior produtor. Só que a gente tem alguns gargalos, né? A pecuária brasileira tem um gargalo e aí o maior gargalo aqui se chama entre-safra. Nós temos aí, todo ano, não é novidade para ninguém, 150 até 180 dias sem chuva, que é o período seco. E esse é o gargalo dentro da pecuária nossa, pecuária a pasto. Por quê? Porque a falta do planejamento forrageiro, a falta da tomada de decisão antecipada faz com que o produtor, quando produz bastante no período das águas, e aí cai a produção no período da seca, quando as pastagens perdem uma qualidade. Nós estamos falando, gente, nós temos aqui 4 famílias de capins, né, vamos dizer assim, famosos, que são braquiárias, pânicos, capins, elefantes e gramas, onde o centro de origem deles é a África. Então, são materiais que foram trazidos, né, desde 1970, 80, foram pesquisados aqui pela Embrapa e por outras instituições também, e que foram melhorados. Só que são materiais, né, que têm essa característica de quando a chuva cessa, ele vai ali entrar em dormência, ele não vai se desenvolver da forma adequada, e aí o produtor tem que estar com as suas estratégias de seca. Então, hoje, a pecuária brasileira é, sim, a maior do mundo, sem soma de dúvidas, chamando assim, se você reunir tudo, nós temos uma grande quantidade de bovinos, a gente até chega a brincar que a gente tem mais bovino no Brasil do que gente. Graças a Deus. Em Goiás, se eu não me engano, cada uma pessoa 3 bovinos, viu, Pedro? Cada uma pessoa 3 bovinos. Em Goiás tem uma grande característica de bovinocultura, foi o segundo maior produtor de leite, hoje é o 4º, caindo para 5º. É um grande produtor de bovino de corte e perde um pouco para o Mato Grosso do Sul, que também faz parte aqui da nossa região. Então, assim, produzimos muito, só que temos esses gargalos, porque nossa produção é a pasto. Nossa produção pode ser considerada o boi verde, um boi mais agroecológico, vamos dizer assim. Não é agroecológico. E mais barato, né, doutor? E mais barato, porque hoje, se você pensar bem, quando você confina um animal,
E normalmente a gente faz confinamento de bovino de corte, principalmente para fazer a maturação, para fazer a engorda, para fazer o abate depois, 60, 80 dias. É caríssimo. Tem ganhos de peso a mais? Tem. Porque todo animal confinado, né? Põe vocês dentro de uma sala, comendo feijoada comendo o dia, né? inteiro com um pseudo conforto que vamos, né? E aí vamos ver se não engorda. Todo animal confinado acaba engordando. Então a gente faz isso só para acabamento, só que o custo é muito grande. Você tem que lembrar que a pasto, o animal vai lá e consome o pasto. Ele é a nossa coletadeira. Ele é nosso, ele vai com a boca lá. Confinado, você é garçom de vaca. Gostei. Você vira garçom de vaca. Então você tem que. Você vira um restaurante de gado, né? Exatamente. Então o animal só come o que você colocou. Se você deixar de colocar, ele não vai ter o ganho de 1,5 kg, 2 kg que o pessoal tem. No confinamento. Confinamento que o pessoal tem colocado aí. Então, ser confinamento hoje, ótimo para terminação. Para cria e recria, um custo muito alto que talvez o produtor brasileiro não tenha condição de arcar. Pois é, esse foi um ponto interessante você tocar, porque igual lá nos Estados Unidos é quase 100% confinado. Lá o bezerro caiu da vaca lá, ele desmamou, ele já vai pro coxo, né? Certo. E aí, como que lá é viável e aqui não é? Será? Tem algumas questões de política também, né? Tem os tal dos subsídios que o pessoal fala, subsídio ou subsídio, né? Dinheiro do governo. Dinheiro do governo. E tem a questão também de que lá nós estamos falando de clima temperado, onde as forragens são de tipo C3, que a gente fala. Elas não são tão produtivas. No Brasil, nos trópicos, as forragens são do tipo C4, que são altamente produtivas. Isso aí vai de fisiologia. Não vamos falar de bioquímica e fisiologia agora. Mas, assim, é um material que produz muito com uma qualidade média. Então, nos Estados Unidos, eles acabam tendo que confinar, porque, primeiro, questão de clima, neve, essas coisas. Região sul. Região sul. Não tem pasto, né? Isso. E também tem a questão da região das plantas. As plantas não são altamente produtivas. Você não vai ter ali um capim-elefante que vai te dar 80 toneladas por hectare lá. Né? Lá eles não têm isso. Então a gente tem a faca, o queijo, só que está precisando cortar direito. E como que os Estados Unidos é o maior produtor de carne bovina do mundo? Porque acaba tendo mais eficiência. No Brasil, a gente tem um problema sério também, pensando em bovinocultura, que se chama recria. Porque nós temos 3 fases na bovinocultura. A cria, que é onde você tem a mãe, vem o bezerro até o desmame. A recria, que é do desmame até a fase de finalização, que é a engorda. Essa recria ela tem que ser menor possível, para você ter um fluxo maior de bovinos. No Brasil, por causa desse problema da falta do planejamento forrageiro, o que acontece? Essa recria vai se prolongando. Por quê? O animal engorda nas águas, emagrece na seca. Engorda nas águas. É o famoso boi sanfona, que a gente chama. Igual eu fazendo dieta. Exatamente, é igual a gente. É 6-6, né? Porque aqui é 6 meses chuva, 6 meses seca, né? Normalmente a gente no tem Centro-Oeste. uns 5 meses e meio de seca. Só que a nossa seca esse ano, por exemplo, estamos 150 dias sem chuvas. Quase todo ano a gente tem 150 dias sem chuva. Só que esse ano veio 150 dias sem chuva com uma temperatura extrema. Nós chegamos ali em Aragarça a 43,3. Na sombra. Isso, até para bovino, Nelore, que é rústico, que é zebuíno, que vem lá da Índia, faz ele sofrer. Então, nós temos esse problema também do bem-estar. Então, os 6 meses de seca, ele tem que começar a pensar nele agora, hoje, na primeira chuva. Ontem foi a nossa primeira chuva, graças a Deus. Deu ali 10 milímetros. Aqui em Goiânia, nós estamos falando, aqui tá? em Não Goiânia, sei aí onde você Ele tá armando outra para hoje já. Aqui em Goiânia. Só que o que acontece? O produtor, alguns produtores, claro que a gente não pode pôr todo mundo no mesmo balaio, e o que ele faz? Começou a chover, eu tiro o animal do coxo, ou seja lá, né, da cana ou da silagem, que é o normal, e já coloca ele no pasto. E esqueço que daqui 6 meses eu tenho que voltar ele pro coxo, porque o capim vai estar fraco. Então, o planejamento forrageiro, ele começa hoje. Um ano antes.
Um ano antes, ele podia ter começado em março do ano passado. Desse ano. Porque eu podia ter feito calcário já na área, já podia ter feito um planejamento, etc. E é interessante, né, doutora, a senhora falar isso, porque, assim, quando a gente passa nas estradas, nesse período que tá muito seco, que tá esse calor, você vê, assim, aquela paisagem marrom, seca mesmo. Mas quando você vê que teve um produtor que investiu numa palhada, que corrigiu o solo, você vê que o capim dele é ligeiramente mais verde. Exatamente. Né? Por quê? Porque ele construiu matéria orgânica, ele construiu cobertura de solo e parece que o solo reage melhor, né? Quando a gente tem ali um solo bem corrigido, pelo menos até os 40 centímetros de profundidade, pelo menos isso, com calcário, se tiver oportunidade usar gesso também, você cria raiz. Você quer ter uma boa planta, tem uma boa estrutura de raiz. Então, é igual casa e prédio. Você pode ter o padrão 5 estrelas em cima, mas se a fundação for porca, vamos dizer assim, né? E eu sou goiana, gente, aqui goiano fala toda hora os negocinhos. Assim. Se a fundação for porca, vai cair. Vai coisar. Vai dar ruim. E se der ruim, no pasto é a mesma coisa. Quando você faz uma correção com uma calagem adequada, ou uma calagem e uma gessagem, porque um não substitui o outro, né? O que acontece? Você vai aprofundar a raiz, ela vai buscar águas, né, na subsuperfície. O que acontece? O capim vai ficar verde mais tempo. Se você também trabalha a capacidade de suporte do pasto, não coloca altas taxas de lotação ou baixíssimas taxas de lotação, você vai ter residual, onde o material com as primeiras chuvas ou mesmo com essa aguinha, ele vai se rebrotar. E cada rebrote, cada perfilho, cada rebrote é raiz nova. E isso ajuda a formar ali um sistema muito interessante de sequestro de carbono, de melhoria do solo, de fauna, melhoria de fauna, de controle até de alguns parasitas. Quando a gente fala, por exemplo, em plantio direto para feijão, a gente tem indícios de controle de mofo branco, alguns controles de nematóides. Então, você tem o produtor que investe em planejamento forrageiro, também na parte de fertilização básica, não estou falando exageros, não, ele vai ter uma resposta positiva. Então eu vou investir e eu nunca vou passar sufoco? Não é assim, gente. A mudança climática está aí, né? A gente tem que saber também que uma hora ou outra, com 43 graus de temperatura, não tem santo que dê conta de manter o pasto vivo neste período. Claro que se o solo estiver descoberto, vai ser pior. Tá? A temperatura chega a ser 20 graus a mais, que a gente estava vendo uma pesquisa da Embrapa, plantio direto, sem plantio direto. Estavam pesquisando, inclusive, em áreas de pastagem, né? Uma coisa que me chama muita atenção, que tem se falado muito, é que o pecuarista brasileiro, eu sei que ele já entendeu, mas precisa colocar em prática. Isso eu vi da pecuária Gado de Corte falando, Embrapa Gado de Corte falando, que ele também é um agricultor, ele precisa ser um exímio agricultor. Eu queria que você comentasse sobre isso. A gente tem na ideia que capim aceita qualquer desaforo. E não é assim. O capim, ele tem que ser plantado, vamos chamar capim, pasto, ele tem que ser plantado na época certa, no momento certo, com a nutrição certa e colhido no momento certo. Só que a diferença é que nossa colheitadeira é a boca da vaca, é a boca do boi, né? Nos outros eles vão colocar lá as bichonas lá para colher, mas no nosso é a boca. Então, se ele tem que ser plantado no momento certo, se ele tem que ter uma fertilização certa, se ele tem uma colheita certa, ele é uma cultura. Pasto é cultura. E pasto é uma cultura perene. A gente vê muito pessoal, renovando pasto a cada 3 anos. Pasto pode durar 20 anos. Se você tiver uma fertilização adequada, se você tiver uma manutenção adequada e uma carga animal adequada.
Eu trabalhei com pastos ali na Embrapa que tinha 15 anos. A gente punha 7 UA, 7 unidades. 7 UA. por 7 hectare. unidades de animal por 10 hectare. vezes mais que a média nacional. 10 vezes mais, de vaca de leite, que é pesada. Qual que é a média nacional? 0,7. 0,7. 0,7 UA por unidade hectare. de animal por hectare. Lembrando Gente, que é uma muito UA é 450 kg de peso vivo. Isso. Não necessariamente Um um animal. animal. Um animal. Se for uma vaca de 450, é um animal de 450. Agora, se for, pode ser 3 garrotes de 150. Hein, doutora, mas eu vi tem um agrônomo que a gente trouxe aqui, tem até que chamar de novo, já que eu acho que já tá na hora, que é o Armélio Fraga. Não, Armélio Martins. Armélio Armélio. Martins. E ele desenvolveu o dedo duro. Não sei se a senhora já viu. Ah. É uma vareta de 1 metro de altura que ele faz as marcações para que o pessoal que faz o manejo da pastagem dentro da fazenda, ele já tem as marcações, pastejo de entrada, pastejo de saída, assim, coisas simples. Coisa assim, Que bateu não o olho precisa mesmo. ser um agrônomo, não precisa ser um... Né? Você só bater o olho, ó, tá na hora de entrar, tá na hora de sair. Sim. Ferramentas básicas como essa, né, que fazem toda a diferença numa fazenda. É. Antigamente, a gente tinha muito pastejo extensivo. O que que era? Colocava o animal e lá ficava. Só vinha na vacina, né? Só via na vacina E olha lá. e olha lá. Deixava ele E seguir a aí vida. o animal engordava na seca, engordava nas águas, desculpa, e emagrecia na seca, o sanfona. Depois começou um ajuste da taxa de lotação. Quando vinha seca, tirava um pouco, mas sempre tendo o animal no pasto. Depois veio uma revolução no manejo de pastagem, que é os piquetes, o Rotacionado. piqueteamento, o pastejo rotacionado, que começou com o alternado. A gente tem o em faixas, pastejo deferido. Móvel, né, também. Móvel também. O que era? Você deixava o pasto um pouquinho de descanso para ele voltar no momento. A hora que o animal voltasse nele, ele já estava num tamanho adequado ao ponto de colheita. Só que aí o pessoal viu, principalmente da Exalc, de Viçosa, que os dias de descanso eles não são fixos, como a gente achava. Não é a cada 28 dias, porque em dezembro, o meu pasto, para chegar a 50 centímetros, de sair de 25 para 50, pode levar 28 dias. Só que em janeiro, não. Por quê? Porque em janeiro eu tenho luminosidade e chuvas intensas. Em janeiro leva 17. E aí eu deixava 28, o pasto passava do ponto, porque existe o ponto de colheita. Ninguém deixa o milho abrir, a soja abrir para colher, né? Porque tem uma regra, é aquele dia. Aquele dia. E o pasto é aquele dia. E qual que é o dia do pasto? A altura. Foi correlacionado com a altura, por isso da régua. Cara, por exemplo, braquiárias. Você põe animal quando tá com 30, 35, mais ou menos, estou falando no modo geral, centímetros. E tira quando tá com 15, 20, para você ter um resíduo de 50%. Pra ele rebrotar, né? Para ele rebrotar e ter, para não gastar a energia da raiz, gastar as energias daqueles... Porque o que fica lá no resíduo, desculpa, o que fica no resíduo fica é a haste. Fica como, na verdade, né? Que lignina, né? Lignina, que é a uma parte proteína pior. dura, né? Que não é digestível. Exatamente. Aí você pega um pânico, como o Mombasa, como o Tanzânia 1, agora o Quênia, né? E que foi desenvolvido, que são materiais mais altos, que tem uma predisposição, dá mais como. Você vai trabalhar com ele ali 80, 70 centímetros para colocar o animal e tirar com metade da altura de entrada. Por isso da vara. Então, hoje o manejo saiu do extensivo com taxa de lotação variável, o rotacionado, que tem vários rotacionados, e agora veio o por interceptação luminosa ou altura de entrada, altura de saída. Que é o dedo duro. E qual que a senhora gosta mais? O altura de entrada e altura de Altura saída. de entrada e saída. É dar mais trabalho na hora de você subdividir os piquetes, você tem que ter uma paciência a mais de rodar os passos, só que assim... Vou contar uma piada. Sou péssima, mas vou contar. Tem uma história de 2 vizinhos com suinocultura. Um tinha de atravessar a suinocultura para ir no banheiro. O outro não precisava, porque o banheiro fora. O que aconteceu? Que precisava atravessar a suinocultura, os porcos deles eram mais saudáveis. Por quê? Porque a partir do momento que ele tinha de ir lá todo dia, atravessar, ele olhava. E aquela historinha que o olho do dono que engorda o gado, que a gente precisa, assim, pasto também. Você fazer uma vistoria nos seus pastos, olhar se está tendo algum problema, um tatu, cupim, formiga, a altura de entrada, a altura de saída, é o que vai fazer você ter mais sucesso, chega até 20% a mais de produção de leite e carne,
né? Tem dados que até 40% da doutora Roberta Carnevale também mostrando até 20% a 40% a mais de produção de leite e carne. Por quê? Porque você vai rodar o seu pasto, medir a altura e fazer uma sequência agora de piquetes. Não vai do 1 para o 2. Pode ser do 1 para o 10. Entendi. Não é igual o rotacionado, que segue não é certinho. Por quê? Porque também as áreas são desuniformes. Eu tenho área, por exemplo, o pasto da Embrapa que a gente tinha uma área mais alta, que era uma área seca, que o pasto demorava mais para voltar à altura de 70 centímetros e eu tinha uma área de baixada. Porque quando eu fazia um pastejo nesse alto, eu fazia 2 nesse, porque esse voltava mais rápido. É aí que o produtor tem que entender o relevo dele, o solo, tudo, né? Tem que ter uma visão holística, tem que ter uma visão geral. Gostei. Tem que ser. É sistêmico, gente. A gente não pode olhar, por exemplo, a soja como só a soja e o sistema. É ser vivo, né? O pasto e o sistema. Ser vivo. E outra coisa, o boi também te indica algumas coisas. Por exemplo, se o boi abaixa a cabeça e não dá ali 15, 20 bocados para cada pasto, quer dizer que está faltando material. Oh. Ou o boi também lambeu o cupim, né? Lambeu a terra. O cupim, tá pode ser que tá faltando mineral. mineral. Se ele tá comendo corda, essas coisas dos mais antigos, que todo mundo fala, isso é coisa de gente antiga. Não, gente. Tem um ensinamento, tem umas coisas assim. Então, observar o comportamento animal, observar o comportamento do pasto, nos seus vários piquetes, vai te garantir um sucesso maior daquele que deixa lá e seja o que Deus quiser, porque capim aceita desaforo. Capim não aceita, não. Não aceita, não né? aceita. É igual dinheiro, né? Exato. Porque é dinheiro também, né? Mas assim, também tem um pouco da dificuldade do pecuarista, às vezes, enxergar o pasto como uma lavoura também, né, doutor? Como uma Que cultura. ele tem que tratar como uma cultura, como se fosse a soja. Exatamente. Fazer análise de solo periodicamente, ver a evolução da fertilidade. Exatamente. E devolver o que ele precisa, né? É o que eu estava falando, assim, muitos acham que o capim leva desaforo para casa, não leva. Por isso que a gente tem renovação de pastagem a cada 2, 3 anos. Que não precisava. O que não precisava, você pode ter um pasto de 20 anos, se você fizer a manutenção certa. Porque o que é a renovação do pasto? Perfilho. É cada um daquele. E cada um daquele que solta, cada perfilho vai soltar novas folhas, ele tem uma vida útil, tá? Ele existe, ele vai soltar, ser pastejado e depois ele vai morrer e ao morrer ele vai colocar a matéria orgânica no solo e vai nascendo outros. Uma PG infinita. Exatamente. E aí uma dúvida, doutora, é assim, a senhora falou que gosta, eu tô chamando ela de senhora porque é doutora, gente. Nem doutora e nem senhora, gente. No caso, você falou de altura de entrada e de saída, que é o que você mais preconiza, que é o que é mais atualizado, inclusive pela outra estudiosa, a doutora Roberta, né? Se fosse contar quantos pecuaristas... Existe uma média da pecuária de corte ou pecuária a pasto que faça isso realmente com eficiência? Porque a gente... Fala uma métrica? Uma métrica pra de gente... pessoas que fazem isso? Sim, pode ser uma média, um número assim, porque a gente tem uma pecuária extensiva e que todo mundo está falando, está sendo divulgado aí, que poderia ser muito melhor do que é atualmente. Sim. Pensando em pecuária de leite, é mais fácil convencer os produtores a fazer isso, porque as áreas são menores, então você vai acabar trabalhando em pequenos, ter uma visualização melhor. Pecuária de corte já é mais difícil no Brasil, você convencer que a pessoa tem que fazer uma adubação de manutenção, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Por quê? Porque nós estamos falando de áreas de 50, 200 hectares, um piquete. Entendeu? 200 hectares, um piquete. Um piquete. Ou, como eles gostam de chamar, um retiro, ou uma invernada. 200 hectares? Nós temos produtores de bovinos ali na região norte ou na região mesmo que tem áreas enormes de pastagem. E uma fazenda. Então. Aquela área da Embrapa que a senhora falou que tem, enquanto pasteja 2 vezes, o outro pasteja 1, qual que é o perímetro? O total era 14 hectares. Olha para você ver a diferença. E 200 hectares então? Hoje o pecuarista de leite ele trabalha com áreas menores. Nós temos alguns
que são grandes produtores, como o pessoal lá da TrueType, lá em Auma, que são produtores de grandes. Só que a grande maioria tô falando ali de 40, 50, 100 hectares, um pouco mais do que isso. E ainda tem o Compost Barn também. Tem o pessoal que está usando o Compost Barn. A gente... eu não sou muito adepta ao Compost Barn, porque eu sou adepta a pasto. Leite a pasto, carne a pasto, porque eu acho, dentro do produtor, né, dentro da nossa categoria, eu acho que mais fácil o manejo, porque o Compost Barn, do que o freestyle, do que tal, porque são ambientes controlados. Só que tem muitos produtores que trabalham com isso também, só que são grandes produtores. Na pecuária de leite, eu consigo ali numerar um pouco mais de gente que faz esse manejo de altura de entrada ou dias fixos, porque é comum você ver piquetes na pecuária de leite. Só que só para as vacas de produção. Aí a hora que você olha para a recria, elas não estão assim. A hora que você olha para a cria, que é para os bezerreiros, eles também não estão assim. Então eles acabam dando mais enfoque a quem está pagando a conta, que é quem está produzindo, que está pagando a conta. Pagando a conta hoje, lembrando, né? Hoje, porque depois, aquela ali que deixa, em vez dela dar parir com 2 anos, ela vai parir com 5, a conta dela já está bem alta, é negativo. O caderninho dela já está, cheio. Então, eles acabam fazendo isso para quem? No corte, eles não fazem tanto porque as áreas são maiores. É difícil você ver ali um produto. Tanto que esse manejo de altura de entrada e altura de saída, ou mesmo dias fixos, ele facilita a perenização do pasto. E isso faz com que o pasto se renove, então não fique degradado. Hoje, mais de 80% dos pastos no Brasil é degradado. 28 milhões de hectares, uma coisa assim. Acho que só em Goiás tem 45 milhões de hectares, eu acho. Não, então falei o número errado, eu Não, sei. eu acho que o total de área de pastagem, eu vou até conferir, acho que são 63 milhões no Brasil. De hectares. Não, é alguma coisa 8, 58... 170 milhões de pastagens, 220 milhões de cabeça. Acho que era 154 milhões de hectares. 154 milhões, 160, arredondado. E são cerca de 200 milhões de animais no Brasil. Que é o que faz parte do programa do governo da recuperação, né? Isso, também. De pastagens degradadas. Só que desses 160, 80% está em algum estádio de degradação. 60, 80, isso vai variar muito, são porque... 128. 128. Eu falei alguma coisa 8, gente. 28, você falou 28, esqueceu o 100 só. Mas é ótimo. O que acontece? Nós temos 128 hectares que poderiam... Milhões de hectares. Milhões de hectares, desculpa. Que poderiam estar produzindo mais leite e mais carne. Que poderiam ser utilizados também. Não vou recuperar 128 para fazer leite e carne. Vou recuperar floresta. Vou recuperar cerrado. Porque eu vou intensificar... Nessa área aqui, de 10 hectares, eu vou pôr 5A por hectare em vez de 0,7. E eu vou deixar o outro. Ou fazer mais uma provocação. Ou fazer lavoura, né? Ou vamos colocar ovinocultura também. Ovino. Porque, assim, pecuária não é só gado, né? Exatamente. Pecuária são todo tipo de produção animal. Que está crescendo bastante no Brasil, né? Não, inclusive, o Brasil importa carne de ovino. Nós temos ali, eu não falei para vocês, mas eu fui produtora rural também, eu fui fazendeira. Trabalhava com ovinos e trabalhava com bovinos de corte também em sistemas agroflorestais. Famosa fazenda de viúva, que eles chamavam. Por quê? Porque você tinha árvore o tempo todo. E era nítido a diferença. O pasto que tem árvore, claro que você não vai deixar uma floresta fechada e não vai usar qualquer árvore, ele fica mais verde mais tempo. Sim. Porque tem aquela questão da umidade, do sequestro das raízes lá embaixo, traz para cá. Todo esse processo que é o ciclo da água ali, o mini ciclo da água, né? Que a gente chama. Aí eu trabalhava com ovinos também. Santo Inês. Muito bom trabalhar aquilo. Carrezinho. Eu não acabava não comendo porque eu ficava com dó, porque nascia muito bonitinho. Gente, nasce uma fofura e você tem que dar mamadeira. Eu tinha uma quando era pequena, sabe o nome dela? Tem que ser de cordeiro. Ritinha. Churrasco tem que ser de cordeiro. Dela. Assim. Quando precisou vender porque estava grande, deixa a gente tinha... Para onde que a gente entregava? Brasília. Brasília tem um consumo de carne
de carneiro e de bode também, vamos dizer, enorme. E faltava carneiro. Até hoje. Faltava. Aquelas alimentos... Eu falei nome, não podia. Depois A gente manda o boleto pra ele. Tinha um frigorífico indo para Unai, porque eu morava em Unai, Minas Gerais. Tinha um frigorífico que falava assim, eu preciso bater 60 mil por dia. Tava batendo 60 mil por mês. E eu acho que tem um em Formosa também, se eu não me engano. Eu acho que também. Então, assim, carneiro. E cresceu muito o gosto por carneiro, por carne de cabrito também, né? Outras coisas. E é um animal que em 1 hectare você põe um mundo, né? Exatamente. Que o Nordeste faz muito bem, inclusive numa região ali... Mas o Nordeste é mais caprino. Não, tem ovino também. Não vou lembrar a região, mas tem um produtor lá fazendo um negócio muito legal que é carne e leite. Tudo na mesma propriedade, só que assim, o microclima dele ajuda, né? Não é uma questão de falar se é o Nordeste tá fazendo, sertão nordestino. Não, é a região dele lá. Eu já vi também rebanho de ovino pastejando folha de mandioca. Sim, folha de mandioca. Porque a nossa mandioca não é brava, pau, né? Essa mandioca que a gente tem, a mandioca comum, ela não tem tanto ácido cianídrico quanto a mandioca brava. Então dá para colocar. Por exemplo, eu posso colocar 5 ovinos por hectare no cafezal, para ajudar a controlar a broca do cafezal, porque ele vai comer aquele café que fica no chão e vai ajudar a controlar o pasto entre as linhas. As linhas do cafezal e a fruticultura são linhas que são muito propícias, laranja, etc., à erosão, porque você tem 5 metros entre uma linha e outra. Então, você põe o capim. Só que esse capim não pode ficar alto. Senão atrapalha. Então, você joga os animais lá. Então, isso é integração pecuária, floresta, ou pecuária, lavoura, ou pecuária. Já vi abelha junto com girassol, ajuda a polinização do girassol. Você tem o mel, que é pecuária, mel é pecuária. E você tem o grão. A apicultura, né? Pecuária. Veio do animal, é pecuária. Né? Crustras. Exato. Tudo. Essa galera aí tá dentro do balaio, né? Então, galinha também é pecuária. Galinha, você tem ali o sisteminha... tem um sisteminha de galinha com pastejo, porque o pessoal acha que galinha não gosta de pastar, mas gosta. Porque gosta de controlar ali a alimentação, a dieta. Hoje o pessoal tem preconizado pela galinha que não está, né, o frango, na verdade, né, nem a galinha, o frango, que não está só em confinamento, que tenha uma coisa mais... bem-estar animal. A gente tem ali as 5 liberdades do bem-estar animal, e uma delas é esse ambiente livre, né? Livre, para ela conseguir pastejar, etc. E dentro dessa parte de pastejo, assim, a gente sabe que o produtor aí que tá iniciando as chuvas, elas podem se firmar a partir da segunda quinzena de outubro, né? Nós estamos aqui no começo de outubro. Às vezes eu não me planejei na seca, não deu tempo. Tem alguma coisa que eu ainda posso fazer nesse ciclo? Tem, não está perdido ainda para a próxima safra, para a próxima seca, né? Vamos pensar na próxima seca. Começou a chover, primeira coisa, uma boa análise de solo da área, para a gente saber o que o solo está precisando, tá? E segunda coisa, um planejamento de o quanto esses animais consomem por dia. Eu tenho 20 vacas. Vamos supor, de 450 quilos. É muito comum, a gente tem um cálculo que é assim, 1 tonelada de silagem por vaca mês. Opa! Se são 20 vacas, eu preciso de 20 toneladas por mês. 33 quilos. Se eu tenho 5 meses, né? São 100 toneladas. São 100 toneladas. A média goiana é baixa em produção de silagem por hectare. Mas vamos supor que dê 50 toneladas, que isso aí é altíssimo. Eu preciso plantar pelo menos 2 hectares. Eu vou plantar 2 hectares agora. Agora, atenção, agora outubro de 2024. Em fevereiro eu vou ensilar para começar a usar em maio. E sai bem mais barato, né, gente? Porque o produtor que não se planejou, a hora que chega em maio, ele vai comprar silagem de fora. Em vez dele gastar ali em torno de 50, 70 reais a tonelada, ele vai comprar a 200. Isso é um custo mais ou menos de 6 reais por dia ou mais por animal. É uma diária de confinamento. Então tem que tomar cuidado com esses planejamentos e fazer conta. É muita conta. Minha vaca é pé duro, dá 10 litros de leite, eu não preciso de silagem. Não, você não precisa de silagem. Se sua vaca é daquelas mais rústicas, mais voltadas, que a gente fala, 10 litros de leite,
uma boa cana com ureia pode ser feito. Você vai fazer o plantio da cana agora para usar em setembro. E olha, pasme, a cana é a única gramínea que ganha qualidade na seca. Por quê? Porque ela vegeta nas águas e quando chega na seca, ela para a vegetação e concentra a sacarose, que é energia. E aí fica o por energia. Lá em cima. Exatamente. Entrega mais nutrientes. O que você tem que dar para animal? Energia e proteína. Basicamente, vamos dizer assim, o grosso. O proteico energético. E proteína. Energia. Milho, silagem de milho tem energia. Sacarose da cana tem energia. A proteína. A ureia é um nitrogênio não proteico. O pessoal morre de medo de mexer com ureia, mas tem que... Gente, ureia só causa problema para o animal se o animal comer um saco de ureia seca, aí ele está passando fome, e se também ele beber a água de ureia empoçada, porque aí vai ter toda a questão de nitrificação, e aí você começa a ter intoxicação. Ureia seca em pouca quantidade, junto com a silagem, ou com a silagem, ou mesmo com a cana, vai enriquecer o material. Para quem produz, né, animais de leite com baixa produção. Baixo custo. Eu vejo muita gente fazendo silagem com vaca de média de 10 litros. Vaca de média de 10 litros não paga silagem não, cara. É caro. Mesmo fazendo, é caro. Porque você tem que lembrar que um saco de semente hoje está custando R$600. Se você não produzir 45, 50 toneladas por hectare, lembre-se que o custo fixo, vamos supor que fique R$5.000, o custo fixo. Se você produzir 50 toneladas, cada tonelada sua saiu a 100. Se você produzir 25, saiu a 200. Então a silagem ela é indicada para produtores, por exemplo, de leite, que produzem uma quantidade por animal ali de... Qual a média? A gente tem um trabalho que fala que é o seguinte... Até uns 15 litros de leite, você consegue uma boa cana. Mínimo, né? Mínimo. Você consegue com cana manter esse animal e a qualidade e a manutenção dessa produção. E a pasto? A pasto. Ele vai 17 litros. 17 litros. Você não precisa usar suplementação. Isso também para gado de corte. Para gado de corte, você, por exemplo, quer ganhos de média de 1 quilo, a pasto nas águas, você vai ter mais ou menos ganhos de 1 quilo com um bom sal mineral e às vezes um complemento energético. Na seca, você vai ter ali ganhos de peso diário de 400 gramas. Se você tiver com cana com ureia... eu quero ganhos de peso de 2 quilos, confinamento. A pasto, você não vai conseguir isso, não. A pasto máximo é 1 quilo? A gente até consegue, dependendo do animal, 1,2 kg. Mais a suplementação, né? Mais a suplementação. Agora, sim, por exemplo, a gente tem os cruzados. Animais cruzados são animais mais rústicos, são animais assim, que a gente chama o famoso pé duro. Aí, assim, você não vai jogar esse animal no confinamento e gastar ali em torno de R$7, R$8 para ele ganhar 1 quilo, né? Porque a genética também manda. Para onde você vai jogar um animal para ganhar 2 quilos? Vai ser no confinamento. É um animal de genética melhor, de performance, né? De performance melhor, que vai responder a todo o seu gasto, né? A gente tem uma coisa que eu brinco, por exemplo, você vai trabalhar com irrigação de pastagem. Irrigação hoje é muito difícil. Trabalhei com irrigação lá em Unaí, gente, aqui não é de Deus, não. Trocar. Antigamente a gente trocava os aspersores a cada 12 horas. Tinha 800 posições. Você usava aqueles de encaixe. Então, eram os de encaixe. Hoje não, hoje está mais barato, essas coisas. Quando eu falo antigamente é porque é em 2003, 2004, né? Aí o que acontece? Você vai irrigar braquiária, que tem uma resposta média X, ou já que você vai gastar com planejamento, com adubação pesada, você vai irrigar um pânico, um sínono, que é uma grama, um capim-elefante de pastejo, um capiaçu. Então, assim, mas você é contra a braquiária? Não, a braquiária, apesar dela não aguentar muito desaforo, ela é uma das mais rústicas que a gente tem. Então, se você vai mexer com irrigação e gastar dinheiro com investimento, então você tem que investir também no material que vai te responder. Assim, eu trabalho bastante com irrigação e eu vejo... Hoje está em torno de 20 a 25 mil reais 1 hectare irrigado. Aí você pensa, pô, Onera, mas né? 20 mil reais é caro.
Mas só que você tem que lembrar que vai durar 20 anos, pelo menos. Se bem manutenido, né? É. Exatamente. Tem que fazer o servicinho de casa também. Sim. Mas É igual aí, o pasto, dura beleza. 20 anos, mas... Vamos colocar R$1.000 por ano dessa irrigação em 1 hectare. Só que o que ela vai te entregar nesses 20 anos, meu amigo, é Vai te 20 entregar vezes bastante mais coisa. do que esse dinheiro que você põe. Se você fosse pensar na pecuária mesmo, nessa época de seca, valeria a pena investir em irrigação? Valeria de maio até meados de junho, Sim, na seca, né? porque a partir do metade de junho até a metade de agosto, eu tenho temperaturas noturnas abaixo de 15 graus. Aí não adianta pôr água, não adianta pôr nitrogênio. Falta o período. Né? O material entra em dormência. Lembra que eu falei que são africanos? São de clima quente? O material que mais resistente a temperaturas noturnas abaixo de 15 graus é o sínodos, que são as gramas, né? O tífiton, a estrela africana, que é a famosa de Ruba Véi. E os estilosantes? Hã? E os estilosantes? Os estilosantes já são leguminosos, já são outro estilo, mas eles não são muito produtivos na época da seca. Mas respondem a boa irrigação. Boa irrigação. É porque assim, a braquiária, ela é irrigada mesmo? Você pegar aí a africana mesmo, a tradicional zona? Marandu, Piatã, Que é o braquiarão. o brisanta. Você irriga ela fica verde, mas ela não dá volume. Ela não cresce. Ela não cresce, Ela exato. mantém. Ela é o urso, entrou em hibernação. Exato. Ela fica verdinha, bonitinha. Mas ela não tem massa. Não vai. Aí você joga o animal em cima, ela não vai rebrotar da forma adequada que ela rebrota. Então, Assim, de meados de junho até mais ou menos meados de agosto, quando a temperatura à noite baixa dos 15, a irrigação não vai adiantar. Só que, gente, nós temos 5 meses de seca. Se eu, meados de junho, julho, agosto, 2 meses, se eu baixar minha seca de 5 meses para 2, Pô. mesmo assim a 50% irrigação vai mais. te adiantar. Só que aí, o que eu faço? Eu E suplemento. vai ter o retorno do custo, né? Certamente. Irrigação é muito bom, só que agora, hoje, no Brasil, você vai saber falar melhor do que eu, nós temos um grande problema com irrigação. Outorga. Outorga, energia, burocracia, e também tem a questão de que as pessoas, elas não estão fazendo irrigação. Elas estão fazendo molhamento. Molhação. Por Você quê? falando disso. Por quê? Porque não faz um turno de rega adequado, não faz um controle, Não, não faz uma evapotranspiração. Para começar, o projeto de irrigação é o cara que vende lá no balcão lá que faz. Não tem um mínimo de dimensionamento hidráulico. Né? Tem que ter um projetista. Você perguntar né? pro cara o que é pressão e vazão de um projeto, ele não sabe de falar. Não sabe qual que é a característica da área, vai que a área é desuniforme igual a minha, que não precisava de um turno de rega tão grande Exato. na baixada, mas precisa de um turno de rega maior. Entendeu? Então, sim, é sistêmico, é holístico novamente. Tem que saber conhecer. É Brasil. Tem que saber conhecer. Então, a irrigação vai te adiantar. Mas nesses meados aí de junho a agosto, não adianta investir. agosto não adianta jogar ureia, não adianta irrigação, não adianta nada. Se você fosse falar para os nossos ouvintes e também telespectadores, produtores, pecuaristas de leite, de corte, o que é crucial nesse momento que nós estamos vivendo, outubro, agora que vai começar essa chuva, para a gente ir para as considerações finais? O que você falaria para eles de orientação? Primeira coisa, nós estamos no período de transição seca às águas. É muito normal o produtor tirar o animal do coxo e jogar no pasto. Isso dá uma diarreia no animal, porque o animal bovino, ele leva de 7 a 21 dias para transformar toda a sua flora do rumen para quando há uma modificação de alimentos. Então, ele se adapta a isso. Então, o que vocês têm que fazer? A adaptação. Vai começar a jogar no pasto, tira um pouquinho da silagem ou da cana, põe no pasto, até os animais. Por quê? Porque isso vai te ajudar que o animal não perca peso no período de transição. Não sei se vocês já viram falar que no período de transição o animal dá uma caída. Sentido, né? Uma sentida. Por quê? Por causa disso. Porque, olha, eu estava com todas as bactérias acostumadas com cana e silagem e de repente eu jogo pro capim. Ah, mas não é tudo a mesma coisa? Não é, gente. Cada alimento é um alimento e muda até de passo para passo. Ou ração também, né? Às vezes estava na ração e joga pro pasto uma vez. Exatamente. Então, essa é a primeira coisa. Transição. Segunda coisa.
o planejamento da safra, da entre-safra. Faça um planejamento para 6 meses e também para o veranico de janeiro. Nós temos 15 dias, 20 dias de veranico em janeiro. E aí o produtor fica doido, porque ele não se planejou para isso. Tem ali uma diversificação. Põe um capim-elefante, põe uma cana, põe o milho para silagem. Tanzânia. Põe um Tanzânia. Não trabalhe só um tipo de capim, porque se vier uma praga, por exemplo, a gente tem a amarranarva, que é a nova cigarrinha, né? Que eles falam, cigarrinha da cana. Ela está fazendo um limpa em algumas áreas. Nós estamos com problema com lagarta em pastagem, porque a gente virou área de refúgio de milho BT. Se você tiver só aquele tipo de pasto, a lagarta vai baixar e você não vai ter pasto mais. E saiba o seguinte, o seu animal tem 500 quilos, ele come mais ou menos 10% do peso vivo dele de matéria natural. Bruto, 50 quilos por dia. Se você tem 30 animais, você tem que produzir 1.500 quilos de matéria verde por dia. Se é a pasto, se é cana, se é isso. Lembrando que todo pasto, quando você vai fazer o quadrado, medir, que é umas coisas que a gente faz muito, o capim, você não é consumido total, a eficiência de pastejo normalmente é em 30% a 50%. Então, para ele comer, desculpa, eu gritei, para ele comer 1.500 por dia, você tem que produzir 3.000 ou até 5.000. Então, se sua braquiária está produzindo 8 toneladas por hectare, você tem tantos hectares, você está produzindo tanto, há tantos dias. Então, isso é conta. Gestão completa. Gestão completa. Tem que fazer conta. E quem não faz conta, eu não faço conta porque eu sei que eu tô perdendo. Falei, aí você tá perdendo mesmo. Já tá perdendo antes de começar e vai continuar. Não fica olhando a fatura do cartão, né? Eu visito muito alguns produtores, eu visitava mais, agora eu tô um pouco mais parada em relação à viagem, porque eu sou já uma jovem senhora, preciso descansar também. E aí a gente falava assim, o cara tava plantando mandioca. A caixa da mandioca tá sendo comercializada a R$60, é muito pouco, etc. Aí a pergunta que eu faço, qual o seu custo da caixa da mandioca? Não saber. Para você saber se tá pouco ou não. Porque assim, vamos supor que o custo da sua caixa da mandioca é 30. Meu amigo, você tá com 100% de lucro. O que dá 100% de lucro na agropecuária? Só folha. 100% de lucro. Hoje, se você a margem é 12% a 20% de lucro. Então, você tem essa margem. Então, considerações. Transição, cuidado, planejamento da entre-safra, piqueteamento, mesmo que não vá trabalhar com altura de entrada e altura de saída, e capacidade de suporte. O que é capacidade de suporte? Tem 2 contas que você faz. Capacidade de suporte é quantos animais aquele pasto suporta. Taxa de lotação é quantos animais você coloca. Se a capacidade de suporte são 10 e você coloca 12, você está fazendo super pastejo. Você vai fazer com que as reservas do pasto sejam consumidas e aí você não vai ter uma renovação, seu pasto vai degradar mais fácil. Se a capacidade de suporte do pasto é 10 e você está pondo 5, você está fazendo subpastejo. Vai sobrar pasto, vai começar a ficar taludo. E aí a gente tem aqueles touceiras enormes com áreas entre uma e outra e entra a planta daninha. Então, vamos tentar trabalhar a capacidade de suporte. Ou um pouquinho menos. E lembrando que a capacidade de suporte, ela modifica de acordo com que modifica o mês. Porque, assim, às vezes, a parte do ambiente, às vezes não, vai influenciar. É isso aí, entendeu? Ó, você que tem aquele amigo, às vezes tá lá, né, Pedro, com o pasto lá, reclamando que tá só o cupim o pasto, tá precisando ouvir umas orientações sobre essas, de planejamento entre safra, período das águas, período de seca, do planejamento da pastagem, seja de pecuária de corte ou de leite, manda pra ele, né, Pedro? Exato. É matemática pura, né? Os números não mentem. Então segue aí todas as recomendações técnicas. Se você tem dificuldade, contrata quem sabe. Não é feio, não.
É, consultoria. É igual a gente tá falando. Eu não sei, mas eu vou perguntar pra quem sabe. Olha, a arroba tá aí. @FernandaMC Freitas na tua tela. @Embrapa Arroz e Feijão e @Embrapa. Tá sempre atualizando aí sobre diversas cultivares, inclusive de pastagens. Tem também o famosinho Capiaçu aí, né? Que a Emater tem difundido, que é Embrapa, lembrando. Se você quer saber mais informações também, no nosso portal de notícias, agro2.com.br, estamos atualizando, inclusive, sobre essas cultivares que são lançadas, novas estratégias de pastejo e etc. Tudo sobre pecuária de corte e leite você encontra lá. Também nas nossas redes sociais, @portalagro2. Fernanda, muito obrigada pela sua participação. Uma honra ter você aqui, viu? Obrigado, Fernanda. Foi ótimo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Valeu demais. Segredo, gestão e planejamento é isso. Espero que você tenha gostado. Compartilha com quem precisa ver. Todo dia ativa o sininho, toda semana, 2 episódios novos sobre assuntos diversos do agronegócio esperando por você. Eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.